A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Vamos ao vídeo de hoje? O assunto é divisões na igreja. É claro que a Bíblia vai nos recomendar que isso não deveria acontecer, mas a Bíblia também nos avisa que isso pode acontecer. Então entenda, são coisas diferentes. Isso não deveria acontecer, mas isso pode acontecer. Há 3 textos bíblicos que eu quero ler conjuntamente com vocês. O primeiro texto, recomendando como que nós deveríamos nos comportar, recomendando como que deveria que ser o cenário, 1 Coríntios vai dizer que não haja divisão no corpo de Cristo, que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Os membros aqui são as pessoas, que não haja divisão no corpo de Cristo, e que as pessoas tenham cuidado uns em relação aos outros. Romanos 12 vai dizer que no que depender da gente, no que depender de vós, vivam em paz com todos. Com quantas pessoas? Com todos. Com os de dentro e com os de fora. Com os de dentro e com os de fora. No que depender da gente, enquanto a gente tiver como falar com as pessoas, nós devemos ter paz com todos. E 1 João vai dizer assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vai nos recomendar, então, que a gente deve amar. Amar é a maneira com que a gente deve se relacionar. Então, o primeiro verso vai falar que não deve haver divisão, que nós devemos ter cuidado. O segundo verso, que nós devemos ter paz com todos, e que no que depender da gente, a gente deve fazer algo, a gente deve falar sim, a gente deve pedir desculpa sim, a gente deve pedir perdão sim, a gente deve tentar ter diálogo sim. No que depender da gente, a gente deve fazer tudo. E no terceiro verso, nós vemos que a gente deve ter amor. Mas, às vezes, a gente é surpreendido e observa e vê algum tipo de divisão. Aí nós ficamos com aquilo que 1 Coríntios 11 já nos ensinou, que diz assim: em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio nisso. Pois é necessário que haja divergências, divisões, dissensões ou heresias entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, que o apóstolo Paulo ouviu que estava acontecendo algum tipo de divisão, de burburinho, né? E ele falou: olha, isso não me surpreende. Ele está falando é necessário. É o quê? Necessário. Necessário o quê? Que isso aconteça. É necessário que aconteça algum tipo de divisão, divergência, divisão, confusão. Por que é necessário? Porque assim vai ser conhecido ou manifesto aqueles que são aprovados. Os que são aprovados, eles não vão ser enrolados, engodados por esse tipo de comportamentos. Os que são aprovados, eles vão se manter firmes, constantes, eles não vão se envolver em fofoca, em diz que me diz, que nada nesse sentido, mas eles vão continuar ali, completamente íntegros e fiéis, inabaláveis. Acrescentando ainda, conversando com pessoas, a gente conheceu e viu pessoas que por causa de algum problema, alguma divisão, alguma não concordância, até se desviou da igreja, portanto que se entristeceu. Mas agora, conhecendo a verdade a respeito da palavra de Deus, a respeito desse assunto, você percebeu que isso não é um motivo e nem uma justificativa para você se afastar da fé em Cristo. E a gente precisa lembrar o que vai nos recomendar Hebreus 12, que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Outra tradução vai dizer que nós devemos ficar com os nossos olhos fitos em Jesus. Ou seja, que nós congregamos, nós convivemos junto com os irmãos, mas eventualmente quando alguma coisa nos aperta, alguma coisa se torna difícil, a gente lembra daquilo que o Senhor já nos instruiu. O nosso motivo, e nós estamos ali, né? E o nosso andar pela fé é sempre com os olhos em Jesus, sempre com os olhos única e exclusivamente em Jesus. Amém? Eu tenho ainda 3 pedidos rápidos.
Curta o vídeo, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante. Inscreva-se para receber os próximos vídeos. E o principal pedido, compartilhe, envie esse vídeo para alguém em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe. Até o próximo.